Capítulo 16 do segundo livro das Crônicas. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então agora você já observa que é o rei Baasa, o rei de Israel, rei no norte, brigando com Asa, o rei do reino sul. Veja que eles estavam sempre em guerra. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. Então eles faziam assim, eles também compravam os reis das outras nações com presentes, com prata, com ouro. Então Asa, do reino sul, enviou prata e ouro para fazer aliança com o rei da Síria, com Ben-Hadad, para que Ben-Hadad se unisse a ele e guerreasse contra Baasa, rei do reino norte. E sucedeu que, ouvindo-o, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimo carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Então o profeta está lembrando ao rei Asa que quando os etíopes e os líbios vieram contra ele, ele clamou ao Senhor, e o Senhor deu vitória ao rei Asa. Mas agora ele esqueceu que Deus veio em socorro dele e confiou no rei da Síria. E ele foi aqui repreendido pelo profeta. E ele continua: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Olha só o que Deus manda falar com o rei Asa, porque ele confiou mais no homem desta vez do que em Deus. Então Deus manda dizer: agora vai haver guerra sempre contra o seu reino. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro,
que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Então Asa adoeceu dos pés e morreu, e diz que ele continuou não buscando ao Senhor e buscando aos médicos. Com certeza que nós não estamos impedidos de nos consultar, de procurar a medicina. Para isso, Deus deu sabedoria aos médicos. Deus capacitou e tem capacitado homens e mulheres que são excelentes profissionais. Mas neste caso aqui de Asa, eu creio que ele desprezou Deus, ele não confiou em Deus, nem na guerra, nem na doença, porque mesmo buscando aos médicos, nós temos que orar a Deus. Porque o médico, ele pode nos consultar, fazer o diagnóstico, realizar uma cirurgia, mas se Deus também não for com a mão do médico ou com a sabedoria do médico, nada acontece. Então nós temos que de toda maneira buscar a Deus em primeiro lugar. Continuando a leitura, capítulo 17 do segundo livro das Crônicas. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá. E teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Ail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as casas de seus pais. Em Judá eram chefe dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele o chefe Joanã, e com ele 280.000.
e após ele Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Capítulo 18 do segundo livro das Crônicas. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Acabe reinava em Israel, reino norte, e Josafá reinava no reino sul, em Jerusalém. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas 400 homens e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então veja bem que o rei Josafá, o rei de Judá, rei do reino sul, ele não ficou satisfeito com aqueles 400 profetas de Acabe. Ele queria ouvir mais ainda algum profeta a respeito desta guerra. Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei Acabe, ele não gostava de ouvir o profeta Micaías, porque o profeta Micaías não profetizava para agradar o rei Acabe. Ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. Então ele dizia que ele tinha sempre problema com este profeta. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaá, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos círios, até de todo os consumires. Então, este Zedequias também profetizou que o rei Acabe ia vencer esta guerra. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. Veja que todos eles confirmavam a mesma coisa. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei,
Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Você que está ouvindo esta palavra, observe que o mensageiro que foi chamar o profeta Micaías já queria intimidá-lo para que ele chegasse e também falasse ao rei Acabe, o rei de Israel, rei no norte, a mesma coisa que os outros profetas estavam falando para agradar ao rei. Então ele disse: veja lá o que você vai falar, porque os outros profetas já falaram só coisas boas para o rei. Então ele tentou intimidar o profeta Micaías. Comentário meu. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Então aqui ele falou a mesma coisa que os outros profetas falaram. Entendo aqui que ele foi irônico com o rei Acabe. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então o rei desconfiou que ele não estava falando a verdade, embora ele sempre aborrecia quando ele falava a verdade. Com certeza, pelo tom de voz ou pela maneira que o profeta expressou, o rei Acabe percebeu que ele não estava falando a verdade ali naquele momento. Então disse ele, agora ele fala a verdade: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então ele está dizendo que ele viu as ovelhas, o povo de Acabe, todo disperso. Então o rei de Israel disse a Josafá, o rei de Judá, do reino sul: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, e que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Vou ler novamente o versículo 19. E disse o Senhor, ele continua falando para o rei: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, e que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás, e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. Quer dizer, ele não acreditou que ele seria derrotado se ele fosse
a esta guerra, e mandou que levasse Micaías para colocar no cárcere e que ele fosse alimentado com pão de angústia e com água de angústia. E ele disse: leva ele para ficar preso até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. Então ele disse: você vai voltar com vida se o Senhor não me falou. Olha a certeza do profeta, a convicção do profeta. Quando o homem fala da parte de Deus, ele não teme realmente. Quando ele fala aquilo que Deus manda que ele fale. E ele disse: você vai voltar só se Deus não falou comigo. Em outras palavras. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, quer dizer, disse Acabe a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Então ele entrou na guerra disfarçado, ele não entrou com as suas vestimentas, com a sua farda, equipado como um rei. Mas Josafá, que era do reino sul, ele mandou: vai com as suas fardas. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Olha só, o rei da Síria só queria que os soldados dele pelejassem contra o próprio rei. Ele disse: eu não quero nem grande nem pequeno, eu quero Acabe, o rei. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Quer dizer, quando eles viram Josafá com aquela farda, vestido de rei, quer dizer, com certeza era uma farda diferente dos outros soldados, eles pensaram que Josafá era Acabe, o rei de Israel. Então Josafá clamou ao Senhor, porque ele não tinha nada com essa guerra, ele foi apenas para ser solidário ao rei Acabe. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel, entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Veja que o profeta Micaías tinha dito: você vai voltar com vida só se Deus não falou comigo. Ele foi avisado que não fosse a peleja, não fosse a guerra. Ele insistiu, teimou, ainda levou com ele o rei Josafá, que quase que morre também, mas Josafá clamou, Deus o socorreu, e ele morreu por um homem que, na simplicidade, ele armou o seu arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Ele nem fez de propósito. Mas assim acontece quando nós desobedecemos a Deus. A consequência da desobediência é terrível. E o rei Acabe morreu por desobediência a Deus. Você vai continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini na próxima gravação, que será o capítulo 19 do segundo livro das Crônicas. Eu gostaria de ler direto, sem fazer nenhum comentário, mas eu não consigo. Eu sinto uma vontade muito grande de fazer alguns pequenos comentários, porque eu acho que isso ajuda a esclarecer um pouquinho mais. Eu não sei quem vai ouvir esta leitura,
Muitos poderão conhecer a história da Bíblia muito melhor do que eu, muito mais, mas outros poderão ter menos conhecimento. Então, eu faço esses comentários para clarear um pouco mais a mente de quem está ouvindo a leitura da Bíblia. Mas se você já é um profundo conhecedor ou conhecedora da Bíblia, que Deus te abençoe. Passe para outros a sabedoria que Deus te deu também. Amém. Que Deus te abençoe.